Olá, meus irmãos. Nós vamos hoje dar continuidade à mensagem da semana do Alimento Diário. Nós estamos na semana 2 do Alimento Diário e o título desta semana é Os Ministros da Nova Aliança. Eu quero começar falando sobre o versículo da segunda-feira. Na verdade, logo na segunda-feira, o Alimento Diário traz uma pergunta para nós. A pergunta é: posso contar com você? Hoje Deus está perguntando para mim e para você: posso contar com você? Nós somos os ministros da Nova Aliança. Todos nós. Ministro da Nova Aliança é para todos os irmãos, não é para uma categoria especial de irmãos. Deus está nos chamando para nos fazer ministros da Nova Aliança. Ele nos chamou, nos escolheu, Ele tem uma vontade para fazer aqui na terra, Ele quer trazer o seu reino aqui para a terra, e para isso Ele precisa contar com pessoas, Ele precisa contar com aqueles que são que aceitam o seu chamado, que aceitam a sua missão. Então, logo na segunda-feira começa dizendo isso, fazendo essa pergunta: posso contar com você? E tem um versículo que está aqui na segunda-feira, que é um versículo de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Você sabe que na época de Samuel, o Senhor precisava de alguém para que ele pudesse mudar a era. O sacerdócio naquela época estava bastante comprometido, bastante degradado. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles eram um mau exemplo naquela época. E o Senhor queria mudar a era. Mas toda vez que Deus quer mudar a era, quer introduzir uma nova era, Deus precisa contar com alguém. Por exemplo, quando Deus mandou o dilúvio, Ele queria mudar aquela era. Mas para mudar aquela era, Ele precisava contar com alguém. E Ele encontrou Noé, um homem que achou graça dentre toda aquela geração, um homem que achou graça diante do Senhor. E Noé andava com Deus. Então Deus usou Noé para poder introduzir uma nova era. Nessa época aqui, Deus queria introduzir a era dos reis. E para introduzir essa nova era, ele precisava contar com uma pessoa. Então Samuel foi essa pessoa que foi preparada, que foi consagrado pela sua mãe, foi preparado para poder ser usado por Deus para introduzir a era dos reis no meio do povo de Israel. Então, quando o Senhor veio chamá-lo, ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Da mesma maneira hoje, o Senhor está chamando a mim e a você. E a nossa resposta deve ser: fala, que o teu servo ouve. Quando o Senhor chamou os discípulos, os apóstolos, nós também conseguimos extrair grandes experiências desse chamamento. Por exemplo, Mateus 19. Essa passagem de Mateus 19, ela se repete em Marcos 10, em Lucas 18, e é interessante. Nós já compartilhamos isso. Mateus 19, versículos 27 a 30, é aquela passagem que Pedro pergunta para o Senhor. Ele fala assim: olha, então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Primeira coisa de um ministro da Nova Aliança: precisa ser alguém que deixa tudo para poder seguir o Senhor. E esse deixar tudo, nós sabemos que é uma mudança de prioridade. Não significa literalmente que você tem que deixar o seu trabalho, deixar sua família, sua esposa, seu marido. Não é isso. Mas sim que a sua prioridade agora não é mais essas coisas. A sua prioridade agora
é fazer a vontade de Deus que chamou você. Então, a primeira atitude de um ministro da Nova Aliança é reagir ao chamamento de Deus, reagir adequadamente ao chamamento de Deus. Quando Deus apareceu para Pedro e André primeiro, depois para Tiago e João. Qual foi a atitude deles? Eles deixaram o barco, deixaram a rede, deixaram o pai, deixaram seus negócios e foram seguir o Senhor. E aqui no versículo 29 diz o seguinte: o Senhor falou para eles assim: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome. Essa frase é importante. Tudo que eles deixaram foi por causa do nome do Senhor. Eles não deixaram em benefício próprio. Eles não deixaram esperando ganhar alguma coisa em troco. O Senhor os chamou e simplesmente eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. Essa passagem em Marcos 10, ela também diz o seguinte, Marcos 10, no versículo 28, Marcos 10, 28, Pedro também faz a mesma pergunta para o Senhor. Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aí Jesus disse, versículo 29, Marcos 10, 29, tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Aqui o Senhor fala por amor de mim e amor do Evangelho. Na passagem de Mateus ele fala por amor do meu nome. Aqui ele acrescenta por amor de mim e por amor do Evangelho. Aqueles que deixaram tudo para poder seguir o Senhor, o fizeram por amor do nome do Senhor, por amor do Senhor e por amor do Evangelho. Em Lucas, capítulo 18, essa passagem se repete outra vez. Olha só. Lucas 18, 28. Disse Pedro: eis que nós tudo deixamos, eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no futuro por vir, e no mundo por vir a vida eterna. Então, aqui acrescenta ter deixado essas coisas por causa do reino de Deus. Então você percebe que nessas três passagens, aqueles que deixaram tudo para seguir o Senhor, deixaram por amor do Senhor, por amor do nome do Senhor, por amor do Evangelho e por amor do reino de Deus. Ou seja, o que eles fizeram, eles não fizeram com intenção de ganhar algum benefício para eles, mas deixaram tudo por causa da vontade de Deus, do propósito de Deus. Esses são os escolhidos. Essa é a diferença entre os escolhidos e os chamados. Lembra? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual é a diferença? A diferença é que os chamados, ou seja, aqueles que só foram salvos, eles seguem o Senhor por causa dos seus interesses, por causa dos milagres que o Senhor faz, da multiplicação dos pães, das curas, em busca de resolver problema pessoal, seu negócio, a sua situação financeira, seu problema de saúde. Infelizmente, a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, buscam a Deus interessado nos seus próprios benefícios, mas tem uma categoria menor, que são os escolhidos, que são representados pelos 12 apóstolos, que são aqueles que buscam o Senhor por causa do interesse de Deus, por causa da vontade de Deus, como eu mencionei aqui nessas três passagens. Então nós como ministros da Nova Aliança, como aqueles que foram chamados, assim como um dia Noé foi chamado, assim como um dia Samuel foi chamado, assim como um dia os 12 apóstolos foram chamados, hoje também o Senhor continua chamando as pessoas.
A questão é se nós vamos atender ou não o chamamento de Deus. Então, o ministro da nova aliança, primeiro requisito, deve ser alguém que foi chamado por Deus e que reagiu e atendeu o chamamento de Deus. E que deixou todas as coisas para poder seguir o Senhor, tendo uma mudança de prioridade na sua vida. Um outro aspecto importante de um ministro é como ele deve servir o Senhor. Nós fomos chamados para poder servir o Senhor. Então, como nós, ministros da nova aliança, devemos servir o Senhor? Tem aqui uma passagem em Lucas 22, que ilustra bem isso. Lucas 22, no versículo 24, os discípulos começaram a discutir quem seria o maior. Porque você sabe que no mundo existe uma busca de todas as pessoas, isso é algo natural, de sempre procurar se destacar, sempre procurar ser o maior, seja na escola, procurar ser o melhor aluno, seja na profissão, nos seus negócios, todo mundo quer se destacar, né? E aí os discípulos então, usando essa mesma cultura do mundo, eles perguntaram, começaram a discutir, né? No capítulo 22 de Lucas, no versículo 24, fala assim, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Aí o Senhor então respondeu essa questão para eles, né? Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então, o Senhor aqui apresentou alguns princípios, que o maior na igreja, na cultura do mundo, o maior é servido, não é? Mas na cultura da igreja, o maior é aquele que serve, é aquele que veio para servir. Por isso que fala aqui, né? O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então nós devemos, na igreja, ser aqueles que servem os irmãos. A outra passagem também é em João 13. Aqui o Senhor, Ele próprio dá o exemplo disso, né? Você sabe que o Senhor Jesus, Ele foi o primeiro ministro da nova aliança, né? E Ele deu um exemplo para todos nós. Aqui em João capítulo 13, versículos de 1 a 5. Versículo 2, João 13, 2. Fala assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha como com que estava cingido. Jesus aqui deu um grande exemplo. Não sei se você sabe, mas naquela época, as pessoas, quando elas iam comer, elas tinham o hábito de lavar, não só lavar as mãos, mas também os pés, porque se andava muito de sandália, não era como hoje que tem calçamento nas calçadas, tem asfalto, era muita terra, e você pisava naquela terra, e depois vinha o suor, e os pés ficavam sujos. Quando você ia comer junto com alguém ou na casa de alguém, normalmente havia um servo que lavava os pés das pessoas, dos convidados. Aqui era a última ceia, era a despedida do Senhor Jesus com eles, antes do Senhor ser crucificado, ser morto e ressuscitar. E todos eles sentaram ali para poder comer, só que não tinha ninguém para lavar os pés deles. E entre os discípulos do Senhor, ninguém tomou a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. O que o Senhor fez? O Senhor levantou-se, se cingiu com uma toalha e lavou os pés deles, mostrando que o maior deve servir o menor.
E aí no versículo 12, em João 13, no versículo 12, depois que o Senhor fez tudo isso, diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então esse é um grande exemplo de que na igreja o maior deve servir o menor. O maior é aquele que serve e não aquele que é servido. O Senhor falou para eles assim: vocês me chamam de mestre e de senhor. E de fato é verdade, eu sou o mestre e eu sou o Senhor mesmo. Se eu, que sou o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, meus irmãos, na igreja, a cultura da igreja é diferente da cultura do mundo. Na cultura do mundo, o maior é aquele que é servido pelos outros. Mas na cultura da igreja, o maior deve ser aquele que serve. Por exemplo, quando você vai num restaurante, você senta na mesa e o garçom vem servir você. Por quê? Porque você é maior do que o garçom. Você está ali para ser servido e ele te serve. Na vida da igreja, nós não somos clientes. A vida da igreja é como se fosse um grande restaurante, mas nós não somos os clientes. Nós não estamos ali para ser servido, mas nós estamos ali para servir. Todos nós temos que ser os garçons na vida da igreja, aqueles que servem as mesas, aqueles que servem os irmãos. Então esse é a segunda característica de um ministro da Nova Aliança, que é servir os irmãos, servir as pessoas, né? Um outro ponto importante do alimento diário, que fala da atitude do ministro da Nova Aliança, é a atitude que ele deve ter para com a palavra de Deus. Toda a obra de Deus é feita pela palavra de Deus. É a palavra que faz a obra. Por exemplo, se você pegar aqui em Gênesis capítulo 1, diz assim, Gênesis capítulo 1, no versículo 3, diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Deus disse e as coisas aconteceram. Isso significa que a obra de Deus é feita pela palavra de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Em João capítulo 1, João capítulo 1 fala assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nada teria sido feito. Então a obra de Deus é feita pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como um veículo que traz a vida de Deus, a pessoa de Deus para nós. Então a nossa atitude para com a palavra de Deus deve ser muito importante. Como nós reagimos quando a palavra de Deus chega a nós? Se nós estamos distraídos ou se nós estamos focados, prestando atenção, se os nossos ouvidos estão abertos, se o nosso coração está aberto para a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chegar até nós, aquele caminhão vai despejar a vida de Deus para nós e nós vamos absorver. Mas se o nosso coração estiver fechado, se nós estivermos distraídos com outras coisas, o caminhão vai chegar e o portão do nosso coração, dos nossos ouvidos estiver fechado, o caminhão vai embora e nós vamos ficar vazios. Então nós precisamos ter uma atitude adequada para com a palavra de Deus. E um exemplo muito bom está em Lucas capítulo 1, versículo 38, que fala a história de Maria. Lucas 1, a partir do versículo 26, se você for ler Lucas 1, de 26 até 38, é aquela passagem que o anjo mensageiro vem falar para Maria que ela ia ter um filho, que ela ia engravidar, embora ela ainda não tivesse sido desposada pelo seu marido José,
mas o anjo anuncia para ela que ela iria se engravidar do Espírito Santo e que o ente santo que iria nascer dela seria gerado pelo Espírito. Então, depois dela ter recebido toda essa mensagem do anjo, ela reagiu à palavra do anjo, à palavra do mensageiro de Deus. Esse anjo era um mensageiro de Deus. Olha só a reação dela a essa palavra. Ela disse assim, olha, no versículo 38, Lucas 1:38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Olha só que belo, que reação exemplar que ela teve. Quando o anjo anunciou para ela tudo aquilo, ela simplesmente reagiu dessa forma. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa deve ser a nossa reação. Toda vez que a palavra de Deus chegar até nós, nós devemos responder assim para o Senhor. Aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Um outro item importante de um ministro da Nova Aliança é que ele também precisa ser fiel àquele que o enviou. Você sabe que a palavra que Deus tem para nós, ele sempre manda através de um enviado, sempre manda através de um mensageiro. Eu me refiro à palavra profética, à palavra diretiva, à palavra para nos dar uma direção. Essa palavra profética, Deus fala conosco através do profeta de Deus. Por exemplo, quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, conduziu o povo de Israel pelo deserto até a boa terra, ele usou Moisés. E o livro de Êxodo, toda vez que Deus queria falar com o povo, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. E hoje também não é diferente. Quando Deus quer dar para nós uma direção, ele fala para o seu profeta, ele fala para aqueles irmãos que estão à nossa frente, nos conduzindo, nos liderando, e esses irmãos falam essa palavra para nós. Então é importante nós reconhecermos o enviado de Deus e nós sermos fiéis ao enviado de Deus, a sua palavra. Jesus deu exemplo para nós. João 5,19. João capítulo 5, no versículo 19, Jesus falou assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente fará. Ou seja, Jesus era totalmente fiel àquele que o enviou. Ele era totalmente leal, fiel ao Pai que o havia enviado. Por isso que ele falou que o filho nada podia fazer por si mesmo, senão somente aquilo que o Pai fizesse. Então ele reconhecia que a obra que ele fazia era o Pai fazendo. Outra passagem, em João 6, no versículo 38, o Senhor fala assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele tinha clareza que ele havia sido enviado pelo Pai e que ele tinha vindo à terra não é para fazer a sua vontade, não é para buscar a sua glória, não é para falar as suas palavras, mas para fazer a vontade do Pai, para falar as palavras do Pai. Capítulo 7, versículos 16 e 18. No capítulo 7, versículo 16 de João, o Senhor falou: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. O que o Senhor ensinava não era o seu próprio ensinamento, mas era o ensinamento do Pai que o havia enviado. E no versículo 18, ele diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então Jesus não veio aqui roubar a glória de Deus. Ele foi enviado por Deus, ele era o próprio Deus, mas por outro lado ele também era o enviado de Deus. O Deus Pai o havia enviado, e em momento algum de toda a sua vida, durante os 33 anos que ele viveu aqui, em momento algum ele roubou a glória de Deus, ele buscou glória para si mesmo. Ele foi fiel, leal, obediente, em todo o tempo
àquele que o havia enviado. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Você quer ver em Filipenses? Olha só. Ele poderia, em algum momento da sua vida, ter sido desobediente, ter sido desleal ao Pai, mas ele não foi. Aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi 100% obediente ao Pai. Em nenhum momento ele falou suas palavras, fez a sua obra, ensinou o seu próprio ensino ou roubou a glória de Deus. Então ele deu um grande exemplo para nós, ministros da nova aliança, como deve ser a nossa atitude para com aquele que nos enviou, para com aquele que transmitiu para nós a palavra de Deus. Um outro exemplo muito bom que eu queria dar para vocês está aqui em 1 Coríntios 4, 1 a 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Fala assim, ó: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Primeira coisa, os homens precisam nos considerar como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Um despenseiro, um ministro de Deus, o primeiro requisito para ele é ser fiel. Fiel a Deus, fiel àquele que o enviou, fiel à palavra de Deus. Nós não podemos acrescentar nada à palavra de Deus e nem subtrair nada dela. Nós não podemos fazer emendas à palavra que nós recebemos. Nós devemos ser fiéis, 100% fiel à palavra que nós recebemos e transmiti-las com a mesma fidelidade, com o mesmo encargo que ela foi passada para nós. Por isso que Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo fala assim, ó: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo naquela época falou para Timóteo: olha, Timóteo, o que de minha parte você ouviu, isso mesmo, não precisa acrescentar nada, nem tirar nada, isso mesmo que você ouviu de mim, transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Então, meus irmãos, nós precisamos ser fiéis à palavra que nós temos recebido daqueles irmãos que estão à nossa frente. Não vamos inventar nada, não vamos querer acrescentar alguma coisa ou querer subtrair alguma coisa. Vamos ser obedientes aos irmãos, ao profeta de Deus, aquele enviado de Deus para nós, assim como Jesus foi obediente ao Pai que o enviou. E para terminar, o alimento diário termina ainda falando do direito da primogenitura. Nós que estamos na vida da igreja, que não somos apenas chamados, mas também escolhidos, nós temos o direito da primogenitura. Ou seja, o direito de, quando o Senhor voltar, receber dele o galardão, reinar com ele por 1000 anos, como está escrito em Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse capítulo 20, nós precisamos entender bem o nosso direito de primogenitura, o que significa isso hoje. Hoje, o direito de primogenitura é, quando o Senhor voltar, nós sermos recompensados com o reino milenar, nós reinarmos com o Senhor por 1000 anos, enquanto a maioria dos cristãos estarão nas trevas e ranger de dentes. Aqueles que forem fiéis ao Senhor hoje, que forem fiéis à missão que o Senhor deu para você hoje, aqueles que forem fiéis a essa missão, à vontade de Deus hoje, vão reinar com o Senhor por 1000 anos. Então vale a pena a gente pagar o preço hoje. Por isso que aqui no versículo 4, Apocalipse 20,
Versículo 4 fala: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Depois, aqui no versículo 6, ainda do Apocalipse 20, fala de novo: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. E em Apocalipse 22, 12, o Senhor conclui dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É isso então, meus irmãos. Vamos ser fiéis ao Senhor, vamos saber que tem um galardão para nós e que o Senhor dará na sua vinda. Até lá nós temos que ser fiéis ao Senhor. Eu quero terminar fazendo uma oração por todos nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela vida da igreja, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem revelado para nós, especialmente nos últimos anos, nos últimos dias. Senhor, nós somos os escolhidos, nós não somos apenas os chamados, nós somos, assim como os discípulos, os apóstolos, aqueles que deixaram tudo para poder seguir o Senhor. Nós somos aqueles que temos o direito de primogenitura, de um dia poder reinar com o Senhor quando o Senhor voltar, receber o galardão. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos deu a vida da igreja, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, continua fazendo-nos fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis à tua palavra, fiéis aos irmãos que o Senhor tem colocado à nossa frente. Senhor, também cuida de cada um de nós nessa fase que nós estamos passando, nessa pandemia, nesse isolamento social. Senhor, nós estamos, por um lado, isolados em nossas casas, mas nós temos tido a presença constante do Senhor. Senhor, cuida de cada irmão, cada irmã, cada família, cada casa, protege cada casa de toda sorte de mal, protege desta doença, da contaminação deste vírus, e também, Senhor, nesses dias, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor também trabalhe mais em nós aquilo que o Senhor quer trabalhar. E também, por causa dos escolhidos, nós oramos, se possível, Senhor, abrevia esses dias. Senhor, faz com que esses dias eles passem mais rapidamente, que essa onda do coronavírus, ela vá perdendo a sua força cada vez mais, para que nós possamos voltar à vida normal da igreja. Senhor, nós agradecemos a Ti e amamos o Senhor. Obrigado, Senhor.